A gente viu imagens de Tel Aviv, aquilo já aconteceu em algum outro momento com alguma cidade de Israel? A gente vê bombas estourando lá. Não. E por que isso aconteceu? E depois colocar o trecho também daquela jornalista com a frase infeliz que ela colocou, né? Que ela colocou, porque que morre tão pouca gente em Israel em relação ao que poderia morrer. E eu acho que isso também o público não entende, né? Porque, claro, que se morressem milhares em Israel, se ele não conseguisse se defender, talvez eles entenderiam o perigo que Israel sofre tendo esse ataque contínuo dos inimigos ao redor. Mas por que respondendo essa jornalista, por que apesar de alguns mísseis furarem o Iron Dome, por que mesmo assim as Então, faixas foram... essas cenas que a gente viu nos últimos 12 dias nunca existiu né, na história de Israel, porque as guerras que Israel enfrentou no passado contra os países árabes eram guerras onde se davam nas fronteiras ou no território inimigo, e os países atacavam as forças militares. Então, quando o Egito entrou em guerra contra Israel, eles atacavam o exército de Israel, Israel atacava o exército egípcio. Ponto. Nunca na história os países atacaram desse jeito os civis israelenses. As guerras simétricas. Existia, claro, eventuais ataques a tiros vindos da Síria antes da guerra de 67. Só um minutinho, tá saindo o áudio aqui. Isso daí é o vídeo. Pronto. Tá. Pode tirar. Já. Tiraram? Então, assim, eu já vou responder sobre esse comentário. Então, assim, a gente tem aqui uma situação onde o exército iraniano não consegue atacar forças israelenses, não conseguem mirar nas bases, não tem uma efetividade muito grande na sua precisão dos seus mísseis para atingir bases aéreas. Eles sabem onde estão as bases aéreas. Eles podem, se eles tivessem a capacidade, eles atirariam um míssil na pista de decolagem. Eles não têm como fazer isso. Só que aí tem uma outra questão também. Cada país tem cada país tem um elemento dentro do seu país que ele considera muito importante. Principalmente países que se envolvem em conflitos armados. Essas coisas podem ser a capital. Então, se você conquista a capital, a guerra acaba. Esse elemento pode ser o exército. Então, se você atinge a central do exército, a guerra acaba. No caso de Israel, então, no caso do Irã, é o regime. São os símbolos do regime. Se você matar o líder, matar o Khomeini, o Ayatollah, se você atingir as guardas revolucionárias, como hoje destruíram o QG central das guardas revolucionárias, você enfraquece o regime, a ponto de ele poder cair. Israel não tem um regime. Israel é uma democracia que tem um governo. Se você atingir o governo, você atingir o exército, continua existindo. Como é que você atinge Israel? Atirando nos civis. E isso é feito com um pensamento prévio por eles. Então eles vão mirar esses mísseis nos centros populacionais de Israel. Israel é um país muito pequeno, que tem uma concentração muito grande de pessoas na costa. Quase 4 milhões de pessoas vivem na costa de Israel. Então, ao atirar vários mísseis de uma vez só, o sistema aéreo de Israel, o sistema antiaéreo de Israel, vai escolher os mísseis que eles querem abater. Então, eles vão abater uma parte dos mísseis, só que, de novo, a capacidade do Irã no início era de atirar muitos mísseis de uma vez só. Israel não tem tantas baterias, não tem baterias infinitas. Sim. Né? Então, uma bateria... Você tem o Iron Dome, você tem o David Shield, escudo de Davi, e você tem o Arrow, flecha. São 3 camadas. O Arrow é para míssil balístico. Tá. Então eles lançam o míssil balístico. Você estoura o míssil balístico no ar. Ainda você tem destroços voando a 1000 km por hora. Mesmo que você estourou o míssil, você tem destroços voando
a 1.000 km por hora, vão cair. que seria equivalente a vários foguetes do Hamas não abatidos. Ah, é? É. É o mesmo míssil, poder. se você pegar um míssil balístico de 20 metros e você estoura e ele vai a 4, 5 mil km por hora e você abate ele no ar, ainda você vai ter destroços de 5 metros voando a 1.000 km por hora. Mesmo um míssil abatido. Entendi. Então você tem que lançar um Iron Dome em cima do destroço para destruir o destroço, para diminuir a velocidade dele, para ele cair como se fosse uma queda de alguma coisa caindo do céu sem a velocidade do foguete. Sei. Só que nem sempre você consegue fazer isso com todos os destroços. E esse destroço de 5 metros caindo num carro, destrói o carro. Claro. E se você estiver lá, você vai morrer. Então, muitas das cenas que a gente viu nos últimos dias são destroços e não o míssil em si. Dá para perceber a diferença pela velocidade que a gente vê a imagem de longe. Sim. Alguns você vê mais lentos e outro você vê uma coisa extremamente rápida. Esse que você vê extremamente rápido é um míssil que não foi abatido, que furou. E por que ele furou? Porque nenhum país tem uma capacidade de defesa aérea 100% hermética, que nem uma panela de pressão. E por isso até que eles lançam vários ao mesmo tempo. E por isso que eles lançam vários ao mesmo tempo, e por isso que os Houthis não conseguiriam atingir os seus alvos, porque eles lançavam 2, e aí eles são abatidos no ar. Mas se você manda 40, você vai ter que escolher os alvos. E aí 1 ou 2 podem cair. E aí tem os números. O Irã lançou 520 ou 530 mísseis balísticos em 12 dias. Menos de 5% atingiram o solo. Dá em torno de 26, 25, 28 mísseis. Agora não sei o número exato, eu vi ontem o número. Era 25. Eu não sei se hoje bateu alguma, não contei agora quantos bateram hoje. Então é menos de 5%. Porque muitos foram abatidos no ar antes de entrar no espaço aéreo de Israel. Outros foram abatidos e outros falharam desgovernadamente. Eu recebi informações de que muitos mísseis novos que o Irã tentou lançar, não sei se o Marcelo também viu essa informação, na hora que eram lançados, eles desapareciam no céu completamente desgovernados. Aí não dá para saber se também teve sabotagem, e eu não duvido que teve, do Serviço Secreto de Israel, que sabotou os mísseis produzidos recentemente que estavam aí em estoque no Irã. Então, e aí a quantidade de mísseis que eles lançavam diminuía ao longo desses 12 dias, porque Israel destruiu os lançadores. Eles tinham no início da guerra 500 lançadores. E diminuiu para 100 lançadores. Eles têm hoje devem ter em torno de entre 56 lançadores que eles podem usar. Então eles perderam 90%, 80% dos lançadores de mísseis. Então não adianta ter o arsenal de 2.000, 1.500 ou 1.000 se você não tem como lançar os mísseis. Então, e aí, explicando tudo isso agora, a gente está entendendo que boa parte, a gigantesca maior parte dos mísseis iranianos não bateu no solo. E mesmo aqueles que batiam o solo, alguns batia... o que caía eram os destroços e outro eram os mísseis em si. Aí você tem a defesa civil israelense. Então Israel tem um alarme que toca o celular. Não sei se vocês já viram isso nos Estados Unidos. Toca às vezes... Aqui tem com as chuvas em São Paulo, que mesmo o celular no silencioso, ele toca um barulho alto, mesmo se o celular estiver ligado e com barulho com volume baixo, ele vai fazer um barulho extremamente alto. Israel tem um sistema avisando, vai ser lançado do Irã mísseis. Então a gente tem 10 minutos. E aí você tem que ficar do lado de um abrigo. Aí vem outro sinal, entrar no abrigo. Ficar no abrigo, e você só pode sair depois que eles avisam, pode sair. Então, muitos apartamentos em Israel, a maior parte, são antigos. Esses apartamentos antigos não têm um abrigo, que é o quarto fortificado, que é obrigatório de 15, 20 anos atrás. Tá. Os mais novos já tem. É obrigatório, você deve ter visto lá, as casas, os apartamentos novos, é obrigatório por lei ter um quarto fortificado.
na hora que você vai construir. Mas os apartamentos que antecedem, que são antes de 91, 92, 93, 95, eles não são obrigados a ter esse quarto. Então, muitos prédios não têm esse quarto fortificado, eles vão para bunkers públicos. As cidades israelenses têm bunkers públicos. Você entra no aplicativo, você vê o bunker mais próximo, você vai até lá. Tem estações de trem de superfície que são embaixo da terra. Tem escola, nas escolas tem estacionamento também subterrâneo. Você tem escolas, você tem sempre um lugar subterrâneo para proteger os alunos e tudo mais. Então, a Defesa Civil, que tem essa questão dos avisos e o treinamento do cidadão israelense para cumprir as ordens, faz com que você tenha você tenha um número de mortes minimizado, no sentido de, se um míssil desse bater num prédio, vai causar mortes, mas a chance de você morrer, se você se proteger, diminui drasticamente se você seguir as orientações. Mesmo o míssil balístico de 30 metros vindo do Irã a 5.000 km por hora. Então, teve casos, nesses 12 dias, de um casal que morreu dentro de um quarto fortificado. Porque o quarto fortificado, ele é fortificado para determinado impacto, mas se você tem um míssil supersônico de 30 metros, com meia tonelada de TNT, que vai bater diretamente em uma das paredes do quarto, provavelmente essa parede mesmo fortificada não vai aguentar. Mas se o míssil batesse em outras duas paredes, e você está na sua sala e você não está no quarto, você vai morrer. Mas se você estiver no quarto fortificado, o fato de ele ter batido em duas paredes antes, ele diminuiu drasticamente a velocidade, vai destruir a tua casa, mas o quarto vai ficar intacto. E aí você não vai diminuir drasticamente a chance de você morrer. Então, por todos esses motivos que eu dei aqui, que são motivos técnicos, você tem menos mortes comparado com o número de mísseis que eles lançam. E em relação ao comentário lamentável, eu só tenho a lamentar o desdenho dado pela jornalista em relação... Ainda com um risinho no final, uma mortezinha aqui, uma mortezinha ali, parece que estava desejando... Ela se retratou, mas eu espero que ela... Que tivesse mais mortes. Ela tenha mais consciência quando ela estiver falando na vida das pessoas.